Bom dia, pessoal. Bom dia, Baltar. Bom dia. E aí, Marcelo, tudo bom, Certo. turma? Pessoal, hoje é nosso segundo episódio da série Gerando Valor. E hoje vamos falar de um assunto muito bacana, um assunto preferido desse cara aqui, que é gerando valor no processo comercial. Joia. Pessoal, então estamos começando aqui o nosso webinar. Hoje vamos falar então sobre como gerar valor no processo comercial. Vamos dar um contexto geral ali, recapitular algumas questões de forma geral em relação à geração de valor e depois vamos mostrar então como unir processos e tecnologia para gerar eficiência na sua equipe, então transformar a sua equipe numa máquina de vendas, ok? Vamos lá, vamos compartilhar a tela aqui então já para iniciar o nosso webinar de hoje. Compartilhando tela. Geralmente, esse processo aqui gera um pequeno delay. Vamos só aguardar um minutinho aqui para ver se já está ok. Produção, ok? Opa! Vamos lá. Agora sim. Jóia! Então, vamos lá. Pessoal, segundo episódio, como eu havia comentado, gerando valor em processos comerciais. Mas, Baltar, relembra para nós, né, aquele conceito, o que é geração de valor? O que é gerar valor nas organizações? Muito bem, Marcelo. Então, eu acho que quando a gente fala de geração de valor, né, a gente tem que entender que a ideia de valor vem da ideia de você conseguir atender às expectativas, às necessidades de das suas partes interessadas. Tá? Então, normalmente a organização, ela foca em desenvolver produtos e processos para atender um cliente. Tá? E atender o cliente de forma certa, entendendo qual é o nível de qualidade que ele espera, o nível de custo, o nível de prazo, de tempo, tá? Isso é importante para garantir o sucesso da organização. Mas a organização, para gerar valor, ela não pode pensar apenas no cliente. Ela tem que entender que existem outras partes interessadas, que a gente chama de stakeholders, né, que também fazem parte, né, vamos dizer assim, de todo o ambiente de negócio. Tá? Então, ela tem que estar preocupada também em saber se os seus colaboradores estão satisfeitos. Se eles estiverem satisfeitos, eles vão estar entregando o melhor produto, o melhor atendimento. Eles também têm que entender, né, quais são as necessidades dos acionistas, se eles estão satisfeitos com os resultados, porque senão os acionistas vão parar de investir no negócio. Né? Assim como a sociedade, né, será que os impactos do negócio estão ok para a sociedade? Então, entender, né, quais são as expectativas de todas essas partes interessadas, né, e organizar os seus processos de negócio, né, para atingir as expectativas é o fundamental para gerar valor numa companhia. E de forma equilibrada, né, Baltar? Exatamente. Não adianta a gente focar tanto em um desses pontos mais do que outro e gerar um desequilíbrio aí na geração, né, desse valor para esses stakeholders. Exatamente. E é importante entender, Marcelo, que o quão melhor você entende essas necessidades, melhor você organiza os seus processos de negócio, o seu serviço e a sua entrega. Tá? Por exemplo, muitas organizações, elas pensam que se elas adicionarem um determinado atributo a um produto, que aquilo vai gerar um valor para o cliente vai comprar mais. Mas se você não conversar com o cliente, se você não medir isso e não tiver certeza, talvez a adição daquele atributo vá agregar, na verdade, um custo a mais no produto, ao invés de agregar valor, né? Entregar mais para o cliente. Então, medir, conversar, né? E alinhar é importantíssimo nesse processo de geração de valor. A percepção do valor. Excelente. Perfeito. Certo. E o que é valor em processos de vendas? Nas vendas, o que podemos falar em valor para uma equipe de vendas? Bom, gente, quem está à frente, né, do mercado e que está próximo ao cliente é o time comercial. Ele é que está em contato todos os dias aí com o mercado. Né? Então, o principal papel desse time é entender o que o cliente deseja para que a gente possa internamente alinhar a nossa oferta ao cliente. Tá? E uma organização que quer agregar valor num processo comercial, ela tem que estar à frente dos concorrentes. Então, ela tem que se antecipar, ela tem que conseguir enxergar
não só se tu está atendendo hoje o valor, mas em que direção está indo o mercado, em que direção está indo os clientes, qual é a próxima necessidade que o cliente vai ter, para que ela possa estar estrategicamente à frente dos concorrentes e já se preparando para essa demanda. Né? Outra função importantíssima, né, quando a gente está falando de gestão de valor de uma área comercial, é proteger o preço. Como assim? Proteger o preço é o quê? É manter um equilíbrio de mercado? Fala um pouquinho mais para nós. Na verdade, Marcelo, proteger o preço é o seguinte, quando você tem um time comercial, tá, que ele não entende o que o cliente quer, tá, que ele não domina os seus processos, que ele não domina o produto ou o serviço que ele está vendendo, que ele não consegue entender como que o seu trabalho agrega valor para o cliente final, a tendência é o vendedor resolver o seu pedido pelo preço. Diminui o preço, dá um desconto e fecha o negócio. Tá? Só que preço, dentre as diversas alavancas de negócio, alavancas de resultado para uma organização, é a mais importante. Muitas vezes, tu dá um desconto de 1% no preço, tu tem que buscar 5%, 6%, 7% de vendas a mais, de vender mais volumes, para compensar aquela margem que você deixou a dar o desconto. Tá? Então, proteger o preço é uma das principais atividades que o time comercial tem que realizar. Mas, para isso, o time tem que estar preparado. Né? O time tem que estar preparado para saber escutar o cliente, para saber investigar melhor quais são realmente as necessidades, né? Para desenvolver um trabalho que proteja a tecnologia da empresa. Né? Porque vender por preço é muito fácil, é tirar pedido. Né? Mas o gerar valor em vendas é você conseguir realmente criar um time que seja diferente, que consiga conversar com o cliente e demonstrar, né, com fatos e dados, que aquela oferta que nós estamos fazendo é a oferta justa, que aquilo entrega um resultado muito bom para o cliente, mas também para a empresa. Tá? Perfeito. Então, vamos agora entender como é que a gente consegue unir essas coisas. Como transformar o time, né, de uma empresa, um time comercial de uma empresa em uma máquina de vendas. Então, assim, Marcelo, a gente não tem como falar sobre máquina de vendas, né, se a gente não pensar em pessoas. Certo. A gestão, ela, na sua essência, ela é humana. Né? Sem investir em gente, sem investir no time, não tem como gerar grandes resultados de forma continuada, de forma sustentável e no longo prazo. Tá? Então, você tem que ter um time certo, executando os processos certos, para garantir a entrega do resultado. Certo. E essa questão de time, Baltar, existe uma receita de bolo? Existe um conceito de time certo? Ao time certo tem que ter esse perfil, pessoas com essa característica, e ir atrás desses profissionais, e daí está feito o sucesso, está confirmado o sucesso ou não? Boa questão. Eu acho que boa parte do resultado depende de você ter um time certo. Tá? E aí, você tem que entender qual é o tipo de processo comercial que a sua organização necessita, né? E dependendo do tipo de atividade que você faz, você precisa de um time diferente. Vou te dar um exemplo. Tá? Se você trabalha com varejo, tá? Onde você precisa estar diariamente visitando muitos pontos de vendas. Que tipo de pessoa você precisa no seu time para visitar muitos pontos de vendas? Uma pessoa que tem energia, uma pessoa boa em execução. Agora, se você está vendendo consultoria, né, como é que é o processo de consultoria? O processo de consultoria é um processo de entendimento, ele é um processo mais lento, é uma venda complexa. Então, você precisa de um time com um perfil totalmente contrário. Onde não é o mais importante, não é a energia, é a paciência, é a capacidade de entender o que o cliente quer, é a capacidade de escutar. Né? Então, é uma venda mais técnica, mais consultiva. Então, dependendo do seu desafio, você tem que ter um time diferente, em termos de perfil. Né? Mas, o quanto melhor for o seu time, maior a probabilidade de sucesso. Agora, o que faz a diferença na hora, né, de tu ter um time bom? Olha, não adianta ter um time de estrelas, um time de craques, se o seu processo, se a sua estratégia de jogo estiver errada. Né? Então, você tem que garantir o quê? Que você tem um time certo e trabalhando da forma mais correta. Tá? Certo. E aí que vem o grande desafio das organizações para montar uma máquina de vendas. Né? Quando normalmente você faz a análise de performance num time, você vê que tem uma série de variabilidades
né? Tem sempre aquele vendedor que é a estrela do time. Mas como é que esse cara trabalha, né? Então, para montar uma máquina de vendas, você tem que ter o quê? Você tem que ter muita análise, você tem que ter muitos dados para conseguir avaliar como é que os melhores processos, as melhores práticas estão sendo executadas. Aí você copiar isso e transformar isso nos padrões da organização. Quer dizer, se aquela organização identificar quais são as melhores práticas e ela fizer com que todos os demais do time trabalhem da mesma forma, automaticamente você está conseguindo elevar o padrão de todo o time e aí você vai transformando isso numa máquina de vendas. O segredo da máquina de vendas é análise, análise, análise. Quanto mais você analisa a sua performance e vai identificando novas oportunidades e vai trabalhando continuamente, todos os dias, para melhorar, né, o seu time e o seu processo, você vai melhorando a capacidade do seu time de entregar resultados. Então, não tem como pensar em montar uma máquina de vendas, né, se você não tiver um bom mecanismo de coleta de dados, né, se você não medir as coisas, né. E aí que eu acho que a tecnologia entra a favor da gestão, né, para nos ajudar a coletar as informações que são necessárias para manter o seu processo sempre otimizado e sempre mudando de patamar, né? Excelente, excelente, perfeito, perfeito. Então, como é que a gente vai, com a tecnologia, fazer a gestão e análise desses processos, dessas etapas que a gente separou aqui, elencou, para essa geração de valor, Baltar? Bom, nós vamos, gente, aqui falar hoje de 4 oportunidades que a gente identificou aqui, que das nossas conversas com os clientes, né, tanto da Mérito como da YouMove, nos parecem ser oportunidades fáceis de capturar, né, e que podem dar um grande resultado para a sua organização. Nós vamos falar sobre gerenciamento da rotina, nós vamos falar sobre informação na palma da mão, nós vamos falar sobre pedido rápido e como ganhar tempo para o vendedor tendo processos automatizados. Tá? Perfeito, perfeito. Vamos partir para o primeiro, então, gerenciando a rotina. Problema. Qual é o principal problema, Baltar, nessa questão aqui da gerência de rotina? O que geralmente você percebe aí nas empresas em relação a problemas decorrentes dessa falta, né, de gerenciamento, falta do controle da rotina dos vendedores externos? Então, Marcelo, normalmente, né, o efeito é a baixa produtividade do time, né? Ou seja, você tem um time e você vê que você não consegue tirar mais resultado do time, né? Você não consegue bater as suas metas, ou você tem várias metas, a meta até da companhia pode estar sendo atingida, mas porque 2 ou 3 superam as suas metas. Sim. E carregam o resto do time no colo, né? Então, quando a gente fala aqui de gerenciamento da rotina, né, a gente acaba descobrindo o quê? Que normalmente as organizações comerciais não têm rotina. Cada um no time usa o seu talento para marcar o gol. Sim, né? Sim. Ou seja, cada um trabalha a sua forma. Tá? Então, quando a gente está num processo onde cada um trabalha da sua forma, nós estamos reféns do quê? Da habilidade individual de cada um. Aí o seu craque lá, né, a sua estrela do time sai da companhia e você perde 50% das suas vendas. Sim. Tá? Então, aqui, para que a gente possa, né, trabalhar esse problema, a gente tem que entender como é que a gente planeja a rotina, como é que a gente tem um roteiro certo, né? Como é que a gente tem as metas claras, né? Como é que a gente tem o processo ajustado. Né? Se essas questões que eu coloquei não estiverem alinhadas, você vai ter esse problema. Isso aqui é batata. Você entra num cliente, pede para fazer uma análise da produtividade do time comercial, né? Ver quantos pedidos colocam por hora, quantos clientes atendem, qual é o volume de vendas de cada um, e você vai, no mesmo gráfico, ver uma grande variabilidade de resultados. Né? Nós já tivemos um caso que nós pegamos um cliente em que uma pessoa, num time de 50 vendedores, uma pessoa, respondia por mais de 50% de um time de 50 vendedores. Né? Então, essa é uma fragilidade, né, da área comercial e que a gente pode ajudar a turma a resolver. Essa questão da gerência, da gestão, né, da rotina, além de buscar uma padronização, ela também tem que ir ao encontro de verificar se a rotina está sendo feita. Né? Além disso, tem que verificar se aquilo que foi padronizado está sendo realizado. Excelente ponto, Marcelo. Isso também é uma das grandes falhas das organizações. Né? Às vezes você sabe qual é a sua melhor prática, você cria um processo, mas a turma não segue. Né? Então,
A gente costuma dizer o seguinte: se você padroniza um processo e define como é que a receita do bolo tem que ser feita, tá? Se não sai o bolo no final, foi só ou alguma coisa mudou e atrapalhou o seu processo, ou você não seguiu a receita do bolo. Né? Então, são duas coisas que nós temos que identificar. Qual é a melhor receita do bolo e como é que a gente garante que a turma, né, siga esse processo, siga a receita. Tá? Bom, gente, então, quando a gente está falando de solução nessa área, nós vamos mostrar aqui para vocês, né, como é que gestão e aplicativos podem ajudar na automação da rotina de vendas, né, com essa solução do YouMove. Vamos lá, Marcelo? Vamos lá, então, pessoal. Então, vamos fazer o quê? Aqui estou trazendo para a tela, então, o meu smartphone, tá, onde eu já tenho o aplicativo do YouMove instalado, uma solução de vendas, onde eu estou representando um agente comercial, então, um executivo de vendas externo dessa companhia, onde eu posso ter aqui no meu aplicativo a minha rotina, a gestão do trabalho, das atividades que eu devo fazer diariamente, de forma rotineira ou de forma eventual, a lista dos clientes que eu preciso estar atendendo neste período. Uma aplicação vai trazer para este representante externo uma definição bem clara do que ele tem que fazer nesse período. Então, está aqui a lista de clientes que este representante precisa atender. Ainda nessa visão de quais são os clientes que esse representante precisa atender, no caso aqui dos aplicativos criados na plataforma YouMove, existem várias formas de trabalhar e de fazer essa gestão. Em algumas empresas, o próprio vendedor tem toda a carteira de clientes no seu smartphone e ele define, né, quais são os clientes que ele vai estar atuando naquele período. Em algumas situações, isso já está bem definido lá no sistema de RP, qual é a carteira, qual é a rotina, quais são os clientes que tem que atender na segunda-feira, na terça, na quarta, etc. Então, isso pode ser integrado também, ele loga no aplicativo e não faz uma análise, não é ele que vai definir quem ele vai atender. A própria gestão da equipe comercial vai estar determinando quais são os clientes que ele vai abordar nesse período. Ainda nesse controle de rotina, né, de gestão da rotina, a aplicação, além de listar, então, os clientes que vão ser visitados, ela traz aqui benefícios e automações, como, por exemplo, a roteirização de visitas. Então, eu consigo gerar uma eficiência também no deslocamento desses meus vendedores, né, nesses clientes que estão atendendo. Até eu posso, através disso, entender se aquilo que foi determinado lá para o Marcelo na quarta-feira, ele vai conseguir atender dentro da carga horária dele. Então, de repente, eu posso estar sobrecarregando um vendedor e, por isso, ele não está conseguindo, de repente, atingir sua meta. Vamos sugerir aqui, então, o sistema já trouxe aqui uma otimização de rota, tanto em deslocamento quanto em tempo. E aqui, Baltar, a gente tem relatos de clientes que conseguiram uma eficiência de 15% a 20% da sua equipe externa. Né? Isso é diferente do segmento, né? Todo aquele processo onde tem um endereço a ser visitado, existe um conjunto grande de endereços a serem visitados, essa funcionalidade de roteirização, ela acaba auxiliando muito as equipes externas nesse processo. E agora que eu já defini, então, quais são os clientes que eu vou visitar, qual é a ordem de visita mais otimizada, a aplicação, além disso, para cada cliente que eu chego, ela traz aqui uma lista de atividades. Quais são as operações que fazem parte da receita do bolo daquela visita eficiente, né? Então, daquela visita de sucesso lá no meu ponto de venda. Então, neste exemplo aqui, nós temos, por exemplo, né, a chegada no cliente. Então, eu não posso fazer nenhuma dessas operações, eu não posso fazer um pedido antes de indicar que eu cheguei no cliente, por exemplo. Eu tenho que fazer, caso eu não consiga fazer uma visita, aliás, caso eu não consiga tirar um pedido, eu tenho a opção aqui de fazer uma visita negativa. Então, tanto o pedido quanto a visita negativa eu não posso fazer antes de indicar que eu cheguei no cliente. Vamos registrar aqui a chegada. Orientou o vendedor que eu não estou no endereço correto, então é possível criar um cercamento eletrônico para evitar o quê? Aqueles pedidos tirados por telefone, né? Sim. Então, cara, o relacionamento que importa... Evitar aquilo que você mesmo colocou, né? Se você colocou um padrão que o cliente tem que ser visitado de tanto tempo, né? E o vendedor não está indo lá,
Aqui você tem a informação de que ele não está indo. Exatamente, exatamente. E na aplicação, pessoal, aqui ela avisou que eu não estou no endereço correto, mas permitiu avançar. Mas isso pode ser configurado. No primeiro momento, eu posso apenas avisar os vendedores, analisar quais são os vendedores que não estão atendendo os clientes e, na sequência, fazer uma trava aqui para a aplicação não permitir que o pedido seja digitado caso ele não esteja no local correto. A questão da visita negativa, então, por que eu não tirei o pedido? Então, tem que justificar, né? Então, aqui, cada projeto nosso, Walter, a gente entende o cliente entende quais são as operações necessárias para a rotina dele. Né? Quais são as melhores práticas? Quais as melhores práticas? E a aplicação pode orientar de forma bem didática, de forma ordenada, de forma onde o vendedor precisa seguir uma ordem de execução para que ele faça essa visita de forma correta, de forma padronizada lá no ponto de venda. Beleza? Beleza. Voltando aqui para a nossa apresentação, então aqui alguns exemplos, né, de ganhos nessa gestão, né, nesse gerenciamento na rotina, né? Então, a padronização dos trabalhos, como a gente comentou, a otimização dos roteiros, né, o controle das performances, então saber quantas visitas já foram realizadas no período, né, de forma individual ou por equipes, ou seja, toda uma gestão em tempo real, se essa padronização ela está sendo executada de forma correta. Perfeito, Marcelo. Bom, gente, outro problema aí que normalmente a turma tem é a indisponibilidade das informações necessárias, né, para realizar as boas vendas, né? Então, o time está lá na frente do cliente e ele precisa saber qual é a missão desse cliente, né? O que está indo bem nesse cliente, o que eu preciso melhorar, né? Quais são os produtos que eu preciso vender que eu não vendo ainda, né? Mas eu também preciso ter informações como, por exemplo, quanto que eu tenho de limite de crédito nesse cliente? Porque muitas vezes eu vou para o cliente tal, com a intenção de ir lá e vender mais, mas eu não tenho mais limite de crédito nesse cliente. Certo. Então, eu fui lá e perdi, na verdade, o meu tempo, né, porque eu fui fazer a visita e eu não vou conseguir concretizar aquilo que eu planejei para ele. Então, ter a informação completa sobre o histórico dos teus clientes, sobre o teu desempenho de venda, né, tudo na mão, informações técnicas de produto, né, tudo está na mão do vendedor. Isso é uma coisa que agrega muito valor e ajuda muito na hora de vender. Sem dúvida, sem dúvida. E, mais uma vez, a aplicação ela vem para sanar essa dificuldade, né? Então, levar lá para o representante todas essas informações que o Baltar acabou de exemplificar. Vamos aqui voltar para a aplicação. Então, assim como eu e você nos preparamos para esse webinar, né? O vendedor ele tem que se preparar também para fazer a visita, para chegar no cliente, né? Para fazer a visita no cliente. Então, a aplicação ela pode trazer informações históricas. Então, nesse exemplo aqui nós temos o histórico de pedidos, qual é a média de compra dele, a data que esses pedidos foram feitos, se foi faturado ou se não foi. Então, eu posso estar chegando no cliente e ele perguntou, tá, mas eu não recebi ainda o pedido anterior, você já quer me fazer outro? Então, está aqui a informação, se foi faturado, se teve algum tipo de problema ou não. Informações em relação às notas fiscais, então toda a listagem de notas fiscais, valores, data, produtos que compõem aquela nota fiscal, então todas as informações para que esse vendedor tenha um contexto completo daquele cliente que ele está visitando. Relação dos títulos vencidos e a vencer, então além de aplicação também avisar e de repente até barrar a digitação de um pedido por falta de um pagamento, pelo fato de algum título vencido, o vendedor pode ter uma listagem aqui do histórico para ter acesso a essas informações também. Né? E as entregas, outro exemplo aqui, né, as entregas realizadas, se essa operação tiver um aplicativo de entrega, né, também criado na plataforma Moveme, essas informações podem ser alimentadas em tempo real também. Né, para quem vai saber exatamente se aquilo que ele já colocou está sendo entregue e tal. Se for, exatamente, se já saiu, se tem previsão ou não. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho também sobre a geração de valor no processo logístico, assista ao nosso primeiro episódio desta série. Além das informações de clientes, então do cliente que eu vou estar visitando, a aplicação também pode trazer informações do representante, do vendedor, a performance dele, né, as comissões, as metas. Então, dá uma transparência para esse agente externo, né, desse representante, de todas as informações da sua operação. Então, aqui em painel de gestão, nós podemos criar dashboards que vão ilustrar
esses dados para o representante. Informações de performance, então como é que está as metas dele, quantas visitas já foram realizadas, baseado naquelas que foram programadas para ele fazer, quantos pedidos ele já tirou, totais, trocas, desconto que ele já deu. Então, a gente consegue criar aqui informações para que ele possa ter na palma da mão, de forma online, todas essas informações, trazendo muita transparência e agilidade na coleta delas. E isso aderente a cada processo, para cada tipo de empresa e cada tipo de equipe, né? Exatamente. Você consegue ajustar para a necessidade do seu time. Exatamente. Aqui, pessoal, nós estamos exibindo exemplos, né? Mas aqui cada um desses componentes vão listar informações que são específicas de cada operação, né? O que faz sentido? Quais são as informações que eu quero levar para o representante? Quais as informações que fazem sentido para ele naquele momento, né, de forma online? Então, aqui, exceções, quais são os pedidos pendentes de aprovação, quais são os pedidos, os clientes pendentes de aprovação de crédito, tudo isso aqui na palma da mão. Hoje a gente se depara, né, Baltar, com equipes que elas ficam lá totalmente isoladas dessas informações e uma necessidade de fazer contato por telefone, WhatsApp, a empresa, por outro lado, precisa ter uma equipe interna para alimentar essas informações, alimentar o vendedor com essas informações. Exatamente, dar feedback para o vendedor, né? Então, gente, pense assim, não só na qualidade da tomada de decisão, mas na velocidade do processo, né? Porque, por exemplo, eu quero saber, como tu mostrou ali, né? Eu queria saber quando é que a nota fiscal, ou o pedido que eu fiz ontem para o cliente vai ser entregue, né? Então, o cliente pergunta para o vendedor, aí o vendedor pega, entra no WhatsApp, manda para alguém no time interno, que tem que ir buscar a informação. Quanto tempo leva isso? Se a informação está na palma da mão, ele entra ali e já dá a resposta do vendedor. Todo o back-office que você tem que ter, você vai direcionar ele para fazer outras atividades na área comercial que vão conseguir te agregar mais valor, né? Em vez de ele estar lá passivo, só prestando um serviço de troca de informação, você bota a informação na palma do seu time que está lá na ponta, e esse back-office aqui pode ser focado, por exemplo, para identificar novos leads, né? Para verificar se os clientes estão satisfeitos, né? Para pesquisar e analisar dados que demonstrem novas tendências, novas demandas, né? Então, você consegue pegar um dinheiro que você está investindo numa atividade de back-office que não agrega valor, sim, porque é um custo que você consegue atender com a aplicação. Tá? Então, você transforma um custo em um resultado imediato. E outra informação muito relevante para uma equipe de venda são características do produto, né? Quais são os produtos que ele vende? Marcelo, esse produto vende, a caixa fechada vem com 12 ou vem com 24? Já não tem essa informação, já tem que ligar, já tem que ir atrás. Então, com a aplicação, ele pode ter informações completas do produto, né? Se é um produto mais técnico, as especificações, tamanho, dimensão, quantidade de embalagem, né? Lotes, imagens do produto. E isso dá para fazer uma integração com o sistema do cliente, para saber, por exemplo, estou lá fazendo o pedido, se isso tem em estoque. Exatamente, vai fazer todas essas informações para ele ter uma noção exata da situação daquele cliente. Aí evita de ele ir lá na frente do cliente, negociar uma venda de um produto, aí ele manda botar o pedido, chega lá na empresa, mas não tem mais, acabou o produto. Né? Então, eu fiz um baita de um esforço comercial para conseguir aumentar o meu volume de venda e eu vendi logo aquilo que eu não tenho em casa para entregar. Exato. Um produto descontinuado, já pensou? É isso aí. Voltando aqui então, só recapitulando aqui, informações na palma da mão. Então, trazer informações atualizadas em tempo real, né, disponível a qualquer momento para o time de vendas. Tá? Então, isso realmente traz muita agilidade lá no processo de tomada de decisão e na própria visita ao cliente. Bom, um outro problema que nós estamos falando aqui, que tem total correlação com esse assunto, é a questão da colocação de pedido. Né? E um dos problemas que a gente vê, boa parte dos nossos clientes, é o retrabalho na colocação do pedido. Né? Quer dizer, o vendedor vai lá, fecha o negócio, coloca o pedido, às vezes, num papel, tira uma foto e manda para alguém. Ou pega, tira o pedido, bota no papel e liga para alguém.
ou tira o pedido e manda um WhatsApp dizendo, tirei esse pedido e esses são os produtos. E alguém tem que pegar essa demanda lá no back-office, entrar no sistema e digitar. Então, você tem o tempo, o retrabalho, ou seja, duas pessoas fazendo a mesma atividade que é colocar no pedido, e ainda você tem a questão do erro. De um pedido ser colocado, eu já vi várias vezes, o vendedor manda lá para assistente interno um pedido por WhatsApp, mas ele mandou um e o outro colega mandou outro. E aí um se perdeu. E aí aquele pedido não foi atendido. Se perdeu no tempo, ficou lá na conversa no WhatsApp, passou. Né? E aí é um cliente não assistido, uma venda que você perdeu. Né? Ou você coloca um pedido e aí quem está lançando o pedido lança errado. E vai outro produto em outra quantidade. Então, olha a quantidade de coisas que a gente tem, né, nesses processos, simplesmente porque uma pessoa que está lá na ponta, que é a dona do pedido, ela não consegue colocar o pedido no sistema da empresa, ele diretamente. Tá? Nós temos solução para isso? Sem dúvida, sem dúvida. A gente volta a falar do primeiro tópico que a gente abordou, né, a padronização. Né? Então, cada vendedor hoje pode estar fazendo pedido de uma forma, às vezes se tenta buscar uma agilidade do vendedor lá na ponta e ele faz o pedido da forma mais rápida. Tira uma anotação no papel, é o WhatsApp, como você falou, ou eu faço um e-mail, eu gero um Excel, cada um resolve da sua forma e acaba gerando um problema lá na retaguarda. E muitas vezes esse problema acaba voltando para o representante. O papel, ele aceita qualquer número, né? Eu posso colocar um código ali que não existe. Daqui a pouco a menina do back-office me liga, Marcelo, que código é esse aqui que tu digitou que não está cadastrado? Vai ter que ligar para o cliente, já não lembra mais, cara, preencheu na hora 50 códigos. Hoje o problema e o tempo que pode ser gasto nesse tipo de problema, nesse tipo de erro. Voltando então aqui para o app, vamos então mostrar aqui na aplicação e o Move-me como esse pedido pode ser digitado de forma padronizada e de forma muito ágil aqui no app. Tá? Então, eu já registrei a chegada no cliente, então estou liberado aqui para fazer o pedido. Neste exemplo aqui, nesta empresa, esse pedido está separado em 3 etapas de preenchimento. Então, preciso obrigatoriamente preencher essas etapas. Eu não vou conseguir fechar um pedido faltando informações. Elas obrigatoriamente estarão aqui neste pedido. Primeira etapa, itens do pedido. Aqui, então, mais uma vez, as informações na palma da mão, quais são os produtos que eu comercializo, quais são os grupos, esses produtos agrupados, né, por família e subfamília. Eu posso navegar nessa listagem, eu posso visualizar essa lista de forma diferente, conforme eu achar melhor aqui para o meu, lá durante a minha visita com o meu cliente, caso eu queira compartilhar uma imagem com ele, está aqui tudo na minha palma da mão. Eu posso localizar produtos por código ou por característica. Vou procurar aqui um produto, todos os produtos que ele encontrou com essa descrição. Posso procurar por código, caso eu tenha uma pasta, alguns códigos, eu posso estar digitando esse código, localizando. Posso também habilitar a câmera do smartphone para capturar o produto através da leitura do código de barras. Então, acabei de ler um código de barras aqui do produto que está aqui em cima da nossa mesa. Está aqui o produto. Então, as quantidades, a questão da padronização, das regras de negócio. Sim. Se existe uma quantidade mínima de vendas, se existe uma quantidade máxima de desconto, tudo isso pode ser trazido aqui para a aplicação para que esse pedido já entre da forma correta. Perfeito. Né? Por exemplo, eu criei aqui uma regra no input de produtos que eu não consigo vender produtos menos de 10 unidades por produto. Então, a aplicação já evita esse problema na hora. Sem falar a questão dos preços, né? A tabela que eu estou comercializando, a tabela se está relacionada ao cliente, ao representante. Então, todas essas regras comerciais, essas políticas comerciais estarão sendo executadas aqui em tempo real. Então, agilizando muito a digitação do pedido aqui e evitando todo esse tipo de problema que pode acontecer. Eu posso ter também aqui a listagem de produtos de acordo com características, produtos em promoção, novidades. Então, mais uma forma aqui que a aplicação... Eu posso colocar os recomendados para esse tipo de cliente. Exatamente. Vamos fechar aqui mais alguns itens. Fechar aqui esse pedido, dados de entrega. Seguindo a segunda etapa, quando é que o cliente vai receber esse pedido? Ele quer receber no dia 15. Ok, Dia 15 ele vai receber, então,
a mercadoria. Vamos para a terceira etapa, totais do pedido. Aqui eu posso dar um desconto adicional. Aqui entra também, novamente, né, as validações desse tipo de regra. Forma de pagamento. Quais são as formas de pagamento que esse cliente pode ter de acordo com a política, as políticas e o limite de crédito que ele tem conosco. Tá? Assinatura do cliente. Então, aqui. Posso também compartilhar, né? Aqui eu posso fazer uma revisão de todo o pedido, fazendo uma edição, fazendo alguma exclusão, então repassando essas informações com o cliente. Caso o cliente queira uma cópia dessa tela, eu posso compartilhar com ele pelo WhatsApp, por e-mail, que nem a gente faz com um depósito feito no app do banco. E agora eu vou finalizar. Confirma a finalização. Sim, está transmitindo os dados, você tem conexão. Essa informação já está sendo enviada e o pedido já pode entrar lá no sistema de gestão, né, de forma automatizada. Então, a gente consegue integrar essas informações com o sistema para que esse pedido seja faturado e a nota fiscal emitida. Tá? Outro ponto importante, Baldar, se eu não tiver conexão, vamos colocar aqui meu celular no modo avião, se eu não tiver conexão, o padrão de atendimento determinado para esse representante, ele vai ser obrigatório igual, ele vai poder fazer um pedido, ele vai poder registrar a chegada no cliente, então, inclusive com os alertas, né, que ele não está no endereço correto, só que para cada tentativa, a aplicação avisa, ó, não foi possível transmitir os dados, mas você pode seguir utilizando a solução normalmente, que os dados serão enviados na próxima conexão. Mas o fluxo de telas, o fluxo das atividades continua igual. E aqui estão todas as informações ainda na palma da minha mão, né? Os produtos, as políticas comerciais, os preços, as buscas, tudo disponível aqui para que eu possa fazer esse pedido sem nenhuma conexão com a internet. Beleza? Beleza. Próximo item, ganhando tempo para vender, Baltar. Pois então, gente, olha só, quando você contrata, né, um time comercial, qual é a sua expectativa? Que eles vendam, né? Então, normalmente, quando a gente faz algumas análises, né, em projetos que a gente precisa ajudar o nosso cliente a vender mais, né, a gente acaba discutindo, né, sobre a eficiência específica do time. O que é isso? Você foi contratado para vender. Quanto tempo da sua rotina você está realmente investindo nessas atividades, que são as atividades comerciais? Gente, né, assim, é bastante curioso, mas na maior parte dos clientes a gente vê que se gasta muito, mas muito tempo, né, em outras atividades que não agregam valor ou não ajudam a vender mais, né? Seja porque você, a área comercial precisa entregar relatórios, preencher burocracias, perder tempo com papeladas, né? E isso acaba tirando o tempo do vendedor, que deveria estar lá no mercado, visitando o cliente e vendendo, tirando o pedido, né? Fechando negócios, né? E o pessoal aqui está gastando a sua energia, né, para fazer outra atividade. Outro dia eu cheguei num cliente, né, lá na área comercial, aí quando eu olho lá, está um dos vendedores sentado num cantinho, cara, com tesoura, com cola, e eu, o que esse cara está fazendo, né? Parece que está, né? Trabalho escolar. Cara, ele estava colando as notinhas, né, das despesas das viagens dele, né, em pleno horário onde o cara tinha que estar realmente lá vendendo, né, ele estava lá colando notinha, né, porque a organização tem um formulário padrão que tu tem que preencher naquele formulário, tem que colar as notinhas de tal e tal forma, em tais, tem que identificar. Então, fazer um relatório de viagem demora mais do que visitar o cliente e fechar o negócio. Olha só. Tá? Então, não é só isso, né? Em processos que você tem que, por exemplo, abrir um novo cliente, uma série de informações, né? Então, exige que tu tire uma foto, coloque em tal lugar, mande um e-mail para cá. Né? Então, todas essas atividades, se elas não forem bem pensadas, você acaba consumindo muito do tempo do time comercial. Né? Um tempo precioso, né, Marcelo? Então, eu acho que aqui uma das grandes oportunidades que a gente tem, né, nessa solução de automatizar essas atividades, né, usando a mesma plataforma que eles estão usando para fazer os pedidos, né,
Então, automatizar isso, botar na mão do time em tempo real, né? Para que isso ajude a economizar tempo, né? E liberar mais tempo para vender. Aqui na aplicação, pessoal, temos alguns exemplos, né, de atividades como essas, atividades eventuais que não estão relacionadas diretamente, né, com o fato de vender, né, como, por exemplo, registro de jornada, né, então, em vez de estar batendo ponto no papel, se deslocando para algum lugar para fazer esse registro depois para ir para o cliente, ele pode estar fazendo isso diretamente no aplicativo, então, o registro de jornada sendo feito no app. A questão dos registros de despesas que você comentou, eu já percebi isso em várias empresas e também em locais públicos, às vezes no shopping, num café, que às vezes os representantes vão para lá para fechar o dia. Cara, fechar o dia é questão de trabalhos burocráticos que ele podia estar fazendo em tempo real ali na aplicação de forma muito mais ágil. Aqui está, por exemplo, né, um relatório, um registro de despesa que o representante pode estar fazendo na aplicação, despesas avulsas ou despesas de viagens. Então, aqui no despesas avulsas, a data e a hora, o tipo de despesa, se é abastecimento, farmácia, metrô, ou seja, todos os tipos de despesa que a empresa, né, cobre de certa forma, tá? O valor que ele está gastando aqui, então, nesta nota. E também aqui a foto, né, do comprovante. Então, ele pode estar buscando ali um comprovante da despesa realizada e registrando. Pronto, finalizou e está feito. Essa informação que ela já pode chegar lá no e-mail da pessoa responsável lá por fazer, ou para a pessoa estar no modo avião ainda, responsável lá por fazer a questão dos acertos de conta, né? Outro processo também que é bastante que rouba bastante tempo da equipe externa, a questão que você comentou da captação de novos clientes, do cadastramento de novos clientes. Então, aqui no menu lateral, nós temos, né, uma opção para cadastrar novos clientes com todas as informações necessárias para que ele preencha, né, todas as informações obrigatórias para esse cadastramento desse novo cliente. Ele já pode registrar uma visita agora, esse pedido já pode entrar para aprovação, então trazendo muita agilidade nesse processo também. E, dependendo da empresa, existem outros processos burocráticos que podem também estarem aqui no app, né, que fazem parte da rotina da equipe de venda, que não é necessariamente fazer um pedido, que não é necessariamente vender, então pode estar aqui no aplicativo também. Perfeito. Uma das questões aí, tá falando aqui, tu falou ali em modo avião, né? Em vários projetos que eu participei e que a gente estava implantando tecnologias como essas, uma das restrições da turma em utilizar a mobilidade era o fato de não ter sinal. Uhum. Como é que resolve isso? Tem solução isso, Marcelo? Tem. A plataforma Movement, ela já foi construída, preparada para trabalhar de forma offline. Então, desde lá do lançamento de 2011, isso é um recurso que já existia, uma capacidade que ela já oferecia. Então, o vendedor, primeiro sincroniza, primeiro login, ele precisa trazer de forma online quais são os clientes que ele vai trabalhar. Sim. A partir dali, ele pode estar fazendo toda a gestão, todas as visitas de forma offline. Então, eu acabei botando ali meu celular no modo avião, justamente para demonstrar isso. Deixa eu botar de novo aqui, ó. A partir com o meu celular do modo avião, eu consegui fazer o registro de despesa. Então, não precisei ter conexão para isso. No modo avião, eu consigo ter acesso a todos os meus produtos, eu consigo ter acesso a todas as políticas comerciais, as validações. Então, posso estar fazendo todo o pedido mesmo sem conexão. Se a operação ela coleta GPS, por exemplo, GPS de tempo em tempo, ou GPS no momento da execução do pedido para comparar o endereço do cliente com o local que o vendedor fez o pedido, esse tipo de informação também é capturado de forma offline. Claro que todas as informações elas serão armazenadas aqui no aplicativo e depois que esse aparelho voltar a ter conexão, esses dados são enviados de forma automática para a retaguarda. Então, para a equipe externa, não muda nada, é transparente, ele vai funcionar da mesma forma. Essa justificativa de não ter conexão, ela já não cola mais. Não. Beleza? Perfeito. Bom, Marcelo,
eu acho que esses foram os pontos aí principais, e a turma aqui está fazendo uma série de perguntas aqui. Joia. Estou recebendo aqui, ó, o Augusto está perguntando, bom dia, é possível, por exemplo, o tópico informação na palma da mão, gerar uma análise dos pedidos versus venda diária, visando evitar ruptura nas vendas e perda nas vendas? É possível personalizar telas de consulta para ter, de um lado, informação e já realizar análise baseada no histórico de vendas do cliente? Sim, é possível sim, tá? A gente coletando essas informações, a gente consegue cruzar elas, né? Então, até na própria listagem de produtos, existe uma opção de montar informações complementares na listagem de produtos. Então, para cada produto, é possível colocar, por exemplo, a média de compra dele, o último preço acordado e vendido para daquele produto com aquele cliente. Então, a gente consegue, sim, cruzar informações ainda dentro do universo, dentro da estrutura do eMove. Algumas vezes, essa informação ela tem que ser levada para o ERP, ela ser processado, manipulado, a nota fiscal é emitida ou não, e essa informação ela pode ser devolvida também para análise lá no aplicativo do representante. Outra pergunta aqui do Ronald, né? Existe uma situação onde muitas empresas têm essa necessidade que é vender produtos que possuem 2 unidades de medida, né? Por exemplo, frasco e um pack, né? Sendo que o vendedor, no momento da venda, deve ter a opção de digitar a quantidade da primeira ou na segunda unidade, né? Em ambas as opções, o aplicativo deve realizar um cálculo de preço, né? Nesse modelo de atividade de pedido, como é que tu controla a situação? É possível fazer isso? O Ronald está perguntando? É possível. Claro que no cadastro do produto, a gente vai ter ali quanto a quantidade mínima, a quantidade múltipla, a quantidade de caixa. Sim. E no momento da venda, ele pode escolher se ele quer estar colocando esse produto no pedido em embalagem ou de forma unitária, ou em ambos, né? E o sistema ele vai capturar o preço de acordo com essa seleção que ele fez. Tá? Nós temos aqui alguns clientes que trabalham, né, na distribuição de alimentos, isso é muito comum, né? Então, inclusive, né, na caixa fechada tem um preço diferenciado quando comparado ao preço unitário. Então, a aplicação ela pode estar orientando o representante, né, para ele escolher se está incluindo produtos de forma unitária ou de embalagem, ter toda a questão dos descontos e preços de acordo com essa seleção. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui do Alexandre, que é se é possível usar os mesmos recursos, né, aqui do aplicativo no browser, num desktop. Certo. Na verdade, pessoal, a questão da operação de vendas no aplicativo, ela é personalizada muito para o vendedor e no app, tá? Na questão desktop, nós temos a gestão da operação, mas o pedido ele é feito no celular. Tá? Então, a operação de vendas em campo ela acontece no dispositivo móvel, que é um celular, é um Android, é um iOS. A gestão, né, você como supervisor de um time, as vendas estão ocorrendo no campo e você vai no seu desktop, no escritório, você consegue ter acesso a todas as informações, aqueles painéis históricos. Mapas, indicadores, aprovação de pedidos, performance de equipe. Então, é possível ter uma visão geral da equipe como um todo. E se você tem um conceito de equipes, onde cada equipe tem o seu coordenador, o seu responsável, essa pessoa, quando loga na camada web, ela pode estar analisando somente informações da sua equipe. Caso essa pessoa ela esteja em campo também, esse gestor pode acompanhar as informações da equipe ou da operação como toda também no smartphone. Tá? Perfeito. Outra pergunta aqui, tá? O Kim perguntou se, ali no caso que tu mostrou as imagens de produto, se para o mesmo produto eu posso ter mais de uma imagem cadastrada. Sim. Isso é bem comum também, pessoal, ter uma galeria de imagens para cada produto. Então, a gente pode compor esses produtos com uma série de imagens, e ali no aplicativo, claro, vai ter uma imagem de capa, só que clicando no produto ele vai ter um carrossel, onde ele pode ter, né, a lista de todas as imagens daquele item. Né? Então, ele pode ampliar, pode compartilhar, então ele pode ter toda a listagem de imagens. Outra pergunta aqui é se nós temos áreas mais avançadas onde podemos produzir dashboards e informações para BI, para um data science. Certo. Toda a informação coletada do eMove, pessoal, ela, quando sai do aplicativo e chega na nuvem do eMove, chega na nossa retaguarda,
ela vai estar sendo utilizada para ser consultada, vai ser utilizada para alimentar alguns dos nossos indicadores. Ali no nosso painel de gestão, ele é muito flexível, tá? Dá para personalizar bastante coisa. Nós temos quase 60 componentes diferentes que podem ser adicionados em cada um desses painéis. Não há limite de componente, não há limite de painel, e para cada uma dessas informações existem configurações. Isso aqui eu só quero medir as despesas de abastecimento, esse aqui só por exemplo, de pedágio. Eu quero exibir um outro que mostre somente a listagem dos produtos com troca. Então, dá para criar bastante coisa, personalizar bastante coisa. Mas quando existe uma necessidade de cruzar as informações com um poder maior, ou até mesmo cruzar as informações que são oriundas de outro local, lá do sistema de gestão, por exemplo, a gente pode pegar todas essas informações do eMovime e exportar elas para um sistema de BI, para que possa ser feita essa análise, esse cruzamento, essas visões mais complexas. Tá? Então, a informação ela chega na nuvem do eMovime, ela está disponível para consulta, ela vai alimentar os nossos indicadores e ela está disponível para ser exportada para qualquer outro sistema também. Tá. E aqui o Vinícius pergunta se eu posso trazer clientes, produtos, preços do meu sistema de gestão e manter os cadastros atualizados. Perfeito. Boa pergunta, Vinícius. Sim, isso é possível. Tá? O eMovime, ele oferece integração, né, com outros sistemas, integração via API, via banco de dados, via arquivos. Então, a gente consegue automatizar a troca de informações desses dados cadastrais do sistema de gestão para a nuvem do eMovime, claro, e devolver também os pedidos lá para o sistema de gestão, os pedidos feitos na camada do eMovime. Então, se evita um retrabalho, né? Eu coloquei um novo produto lá no meu cadastro, no meu sistema de gestão, eu preciso cadastrar ele novamente no eMovime. Não, isso é automático. Atualização de preço, qualquer atualização que é feita lá, já reflete aqui na camada mobile também. Então, essa integração ela acontece de ponto a ponto, então, sim, é possível fazer. Inclusive, nós temos aqui o nosso time de projetos, quando faz a entrega de um novo projeto, a gente entende se o cliente quer assumir essa integração ou se essa integração vai ser desenvolvida para o nosso time. Então, nós podemos fazer a entrega não somente do app, do projeto, mas ele já integrado com o sistema de gestão. Caso o cliente tenha já um terceiro de confiança, um fornecedor ou até mesmo a equipe interna que faça esse desenvolvimento, o nosso time de projetos vai dar toda a mentoria, todo o apoio, compartilhamento das informações, que são todas públicas, para que essa integração ela seja desenvolvida da melhor forma possível. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, do Alessandro, aqui, eu acho que ele deve ser um diretor, um tomador de decisão, porque ele pergunta o seguinte, se a gente consegue desenvolver dashboards direcionados para acompanhamento de resultados pela diretoria, se ele pode olhar isso do sofá de casa. Sim, sim. Isso é muito comum, a gente criar um dashboard exclusivo para a diretoria. Cada um desses dashboards criados ali na plataforma, você define, além de definir quais são as informações que ele vai exibir, você define também quem é que tem acesso a ele. Então, você pode criar dashboards públicos, não, restritos, né? Então, você pode definir, compartilhar para somente uma pessoa ou para um grupo de pessoas que compõem essa diretoria. E essa diretoria vai ter acesso na palma da mão, lá no smartphone dele, no iPhone, no Android, no iPad, no Tab, Note Samsung, lá no sofá de casa, acompanhando em tempo real naquele dashboard que foi criado exclusivamente para a diretoria daquela organização. O Lucas aí está perguntando se por algum motivo em campo não houver um acesso à internet, que é o caso que a gente falou antes, se é possível acessar alguma informação no aplicativo e se salvar o pedido para envio posterior. Sim, sim, isso é nativo, tá, Lucas? Ele vai conseguir fazer todo o pedido, tá? Ele vai ter acesso a todas as informações que estão ali no aparelho, de forma offline, e depois que ele digitar, o sistema vai apenas avisar, não enviei agora, mas fica tranquilo, pode seguir utilizando. Aquelas operações elas foram concluídas aqui no app, o fluxo de telas ali na aplicação vai continuar o mesmo, e de forma automática, quando esse aparelho voltar a ter conexão, o celular dele voltar a ter conexão, essa informação vai ser enviada para a retaguarda de forma automática. Tá? Beleza? Acabamos as perguntas? Vou mandar um salve aqui para o nosso amigo Tarcísio, que está online, né? Tarcísio, abração, obrigado pela presença e contamos com a sua presença nos próximos webinars também. E, turma, se vocês quiserem mais informação sobre o que vem por aí
nesses processos comerciais, sobre as novas tendências, entra lá no blog da Mérito, lá tem alguns artigos sobre as 5 estratégias comerciais que as grandes empresas aí que estão liderando esses processos, avançando rapidamente nesses processos de gestão comercial, estão fazendo, né? Então, lá tem informações que vocês conseguem ver um pouco disso que a gente discutiu aqui, de como essas transformações estão acontecendo na área comercial e como é que a turma está capturando valor cada vez mais, né, com integração de gestão e tecnologia. Legal. E lembrando mais uma vez, pessoal, que esse é o 2º episódio de uma série chamada Gerando Valor, né? Então, a gente falando aqui sobre processos comerciais e novos episódios virão pela frente. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Baltar. Obrigado, Valeu, um abração. Até a próxima. Até. Obrigado, pessoal.